Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2023, se nós queremos engrandecer ao Senhor, por nos permitir realizar a nossa aula de número 141, mas nesta feita voltada para a temática das perguntas escatológicas e ainda reforçando, a respeito do tema do arrebatamento da igreja. Eu quero convidar os irmãos para a leitura de um texto bíblico. Eu separei aqui Apocalipse capítulo de número 22. O texto diz assim, a partir do versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse o texto que li, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 10, eu li até o versículo de número 14. Esta é a palavra de Deus, que inclusive vai nos ajudar aqui no embasamento para a primeira questão que nós teremos em nossa aula de hoje. Queremos desde já agradecer a cada um dos irmãos que já chegaram, que já estão conosco, para participarem desta, conforme disse, a aula de número 141. Dizer que você pode utilizar aí do aviãozinho para enviar o convite, para que participem nesta aula conosco, porque certamente será um tempo de aprendizado e de muita bênção. Você pode também, se preferir, tirar um print aqui da tela, desta live e publicar no seu story também, para que os seus seguidores tomem conhecimento, conhecimento da realização desta aula. Nosso irmão Eli Batista, que bênção, irmão Eli, que a gente atende aqui através dos nossos cursos conosco, e assim iniciarmos a nossa aula de hoje. Muito bem, eu vou ter que fazer logo um ajuste aqui, Tem que fazer logo um ajuste aqui. Deixa eu já ajeitar esse negócio, para ficar top. Pastor Ciro, paz do Senhor, tudo certo, na bênção? Ao senhor, pastor Hércules, tudo bem? Graças a Deus. Olha, rapaz, gostei dos óculos. Eu definitivamente, para ler, eu não tenho mais condições. Esse final de semana eu estive ali com o pastor Moisés Cecílio, e ele pediu que eu pregasse no culto, e eu até tentei, mas já ficou difícil, já está difícil, não tem mais condições. É melhor logo colocar o óculos. Para leitura, é fatal. Mas o irmão... Rapaz, vamos dizer que sim. vamos dizer que sim. Tá ótimo. Ficou bem. Combinou bem. O irmão também fez uma ótima escolha olha, de armação. Eu não tenho muito bom gosto para essas coisas. Eu peguei e falei, prof, minha filha, me ajuda nesse negócio aí. E aí a gente tá assim. Então teu dedo. Mas o meu negócio é assim, o meu negócio é aqui, entendeu? Porque na distância o negócio tá top. Agora de perto a gente tem que fazer assim, ó. Aleluia! É muito bom demais da conta. É para ler. É para leitura. De fato, tá bem complicado. É uma outra coisa, Quando a gente coloca o óculos, a nitidez muito fica bem. 100%. Maravilha. É bom. Claramente. É bom ver as coisas claramente. E para leitura, a não ser que faça como eu faço aqui, que eu já aumento a fonte para 14, para 15, Aí fica bom. Agora, se for para ler fonte aí, caixa 10, Maravilha. 11, aí o negócio já fica complicado. Pois é, eu também aqui eu também estou usando Tá certo, é isso aí. para Não, eu ajeito. Quando não, eu uso essa ferramenta aqui, ó. Essa aqui. É um tablet, A gente lança a mão dele também, porque você consegue esticar a imagem, E aí fica top. Aí Deus é bom. Esses recursos
esses recursos são muito bons, né? Ah, Eu conheço um pastor, um reverendo, certo. né, da igreja presbiteriana, e que ele tem um problema de visão, ele está perdendo a visão dele gradativamente. E num olho parece que ele só tem agora 5% de visão e tal. Ele não consegue mais ler a Bíblia no papel. Então, ele no tablet, ele tem o tablet, ele amplia o máximo que ele Pronto. pode, aí ele consegue ler. E o camarada é uma sumidade, tem um Aham. conhecimento vastíssimo, né? Em, al- Mas teve esse problema, mas em algum graças a momento Deus que acaba tem recursos, prejudicando, né? né? E ele consegue Maravilha. ler, né? Tá joia. Pois bem, meus irmãos, um irmão agora mesmo aqui falou, fale um pouquinho sobre a teologia preta. Vamos deixar o negócio da teologia preta para um outro momento. Leia no Mensageiro da Paz de Tem uma fevereiro, tem um matéria, de artigo lá fato, sobre o assunto. eu recebi aqui pelo irmão Jefferson da CPAD de São Paulo, né? Já os informes a respeito, inclusive já do novo currículo Tem um da artigo, revista da Escola Dominical de Jovens e Adultos, também já saiu o currículo. tem um artigo, tem um artigo aí de um camarada que não é muito bom, não, mas acho que pelo menos o Aí, ó. assunto interessa, Bora né? lá. Bora ler. Bora adquirir o Mensageiro da Paz. Camarada meio polêmico, né? Camarada meio polêmico, tal. Não sei se vou gostar do artigo dele, não, mas o Muito assunto é bem. interessante, né? Sobre a teologia Tá ótimo. preta. Pastor, olha aqui, ó. Teologia preta, nós vamos deixar para outra hora. O Fábio Lima está fazendo uma pergunta interessante ali, mas nós vamos seguir na nossa pauta. São muitas, não é? Alisson, seja bem-vindo, Alisson. Deus abençoe você aí no Rio Grande Vamos do Norte. lá, mas Pois vamos começar a nossa pauta aqui, meu pastor. Ainda, não é? Ainda sobre a questão do arrebatamento da igreja. A pergunta feita pelo Jonas é como entender a narrativa da ressurreição e da distribuição de galardão logo após a sétima trombeta. Essa foi a pergunta enviada pelo Jonas Santos. amém. Pessoal, vamos clicar no coraçãozinho aí. Estou achando vocês muito desanimados. E vamos também divulgar aí a nossa live. Clica aí no aviãozinho, manda aí para pelo menos 10 pessoas seus contatos, porque quarta-feira tem muita concorrência. Nós fizemos uma live aqui de quinta, parece que foi melhor. Hoje, na quarta e na semana passada, eu estou percebendo que tem concorrência, tem jogo de futebol, tem outras lives, então a gente precisa aí da ajuda de vocês para nós aumentarmos aí esse público, né? Mas vamos lá. Objetivamente, para ganharmos tempo, a pergunta do nosso irmão, então, está baseada naquela confusão recorrente, né? Entre a última trombeta referente ao arrebatamento da igreja e a sétima trombeta de uma série de juízos que serão derramados no período tribulacional. É importante dizer que essa confusão é comum, porque os nossos irmãos pós-tribulacionistas estão aí na mídia, batendo nessa tecla, dizendo que Jesus volta na última trombeta e tal, e as pessoas forçam essa harmonização entre a última trombeta do arrebatamento e a sétima trombeta lá, porque a sétima seria a última daquela série de 7, então aparentemente a melhor interpretação é você associar a última daquela série de 7 com a última do arrebatamento, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus vem ante a última trombeta. Agora, é importante destacar o que nós já falamos aqui várias vezes, né? Ao apóstolo Paulo, que morreu cerca de 30 anos antes de João receber a revelação do Apocalipse, não foram revelados os detalhes do período tribulacional. Alguém vai dizer, não, irmão Ciro, mas Deus não poderia ter revelado para Paulo também? Podia ter revelado, mas não revelou. Por que eu digo que ele não revelou? Primeiro, porque Paulo, se Deus tivesse revelado para ele, ele teria escrito sobre o assunto. Ele não escreveu. Segundo, quando você lê Apocalipse 11, você tem que ler antes o capítulo 10.
O que diz o capítulo 10? João comeu um livrinho. O que significa aquilo? Ezequiel não comeu um livro também? O que significou para Ezequiel ter comido o livro ali, naquela experiência que ele teve com Deus? Comer o livro é receber uma revelação nova para poder transmitir. É esse o sentido. Então, quando João recebe aquele livrinho e ele come o livrinho, a partir do momento que ele come aquele livrinho, ele está recebendo a revelação justamente do que vem a partir do capítulo 11 de Apocalipse. Então, aquilo é uma revelação totalmente nova. E a revelação totalmente nova que Deus deu para João foram exatamente aqueles desdobramentos do período tribulacional, a parte mais intensa, que envolve ali as 7 trombetas, e depois na última trombeta ainda vem mais 7 taças de juízo. Então não podemos confundir uma coisa com a outra. Agora, o mesmo erro que se comete em relação à trombeta se comete em relação ao galardão. Tem pessoas que, quando vão interpretar a Bíblia, elas pensam que todo lugar onde tiver última trombeta é a mesma coisa. A pessoa se baseia numa referência apenas de termos, mas não se baseia numa referência contextual. Porque, veja, se você pegar, por exemplo, a palavra fé, em todo lugar a palavra fé tem o mesmo significado de confiança? Não. Em algum lugar, fé vai representar a doutrina do Evangelho, não é? Se você pegar outras palavras, você vai ver que, de acordo com o contexto, ela vai ter um outro sentido. A palavra graça, não é sempre que a palavra graça vai ter o mesmo sentido. Então, depende do contexto. A mesma coisa é o termo trombeta, última trombeta, galardão. Então, veja, falando aqui do galardão, e a pergunta do nosso irmão também fala de ressurreição, né? O galardão da 7ª trombeta é o mesmo galardão do tribunal de Cristo após o arrebatamento? Não. Porque o galardão do tribunal de Cristo logo após o arrebatamento, ele é específico. Ele diz respeito à igreja arrebatada. Jesus falou, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quando que Jesus vem para galardoar? É no arrebatamento. Nós iremos ao encontro do Senhor nos ares e aí nós seremos galardoados. O apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará quando? Naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então o galardão do arrebatamento é um galardão específico para a igreja arrebatada. Agora, lá em Apocalipse 11 também se menciona o termo galardão. O termo galardão ali é uma referência geral e não específica ao prêmio que todos os salvos hão de receber, que nesse caso não é um galardão decorrente das obras praticadas pela igreja. No caso, é o galardão de pertencer ao povo de Deus, é o galardão, é o prêmio de reinar com Cristo, é o galardão de estar com Cristo para sempre. É nesse sentido, que contrasta, pelo contexto ali imediato, com a condenação dos inimigos de Deus, os adoradores da besta. Então é esse o sentido do galardão. Agora, o nosso irmão faz uma pergunta mais ampla. Ele diz, como entender essa narrativa da ressurreição e da distribuição do galardão logo após a 7ª trombeta? Então ele fala do galardão, mas ele fala também da ressurreição, né? Aí está também uma questão interessante, porque a ressurreição ali é a ressurreição dos mártires, que vão ressuscitar para entrarem no período do milênio. Por quê? É uma referência aos mártires? Porque a igreja arrebatada, não é? No caso dos mortos em Cristo, já terão ressuscitado. Ali em Apocalipse 11, àquela altura, está se falando, claro, do auge do período tribulacional, já da segunda metade, quando Deus vai estar derramando juízo sobre a terra, e a igreja não vai estar mais aqui. Nós já explicamos isso aqui várias vezes. Então, o texto de Apocalipse 20
explica muito bem que tipo de ressurreição é essa. Quando Jesus vier para instaurar o milênio. Nós poderíamos até ler essa passagem, pastor Ecos, por gentileza, se o irmão puder nos ajudar aí com a leitura, Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, o texto diz claramente de que ressurreição que é tratada aí, né, de que se trata. Não é a ressurreição por ocasião do arrebatamento, porque o termo primeira ressurreição é uma referência, nós já temos aqui falado também, a um tipo de ressurreição, a uma modalidade de ressurreição, a ressurreição da vida, que vai acontecer, claro, já começou com Jesus, porque Cristo é as primícias, e a Bíblia diz, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, no arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitam, primeiro, né? Depois nós temos também, no período tribulacional, os mártires que vão morrer salvos, e eles vão ressuscitar. E Apocalipse 20, 4 a 6 deixa claro. Com certeza. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, esse texto esclarece muito bem que a primeira ressurreição é a modalidade da ressurreição daqueles sobre os quais não tem poder a segunda morte. Então, é a modalidade da ressurreição da vida. E fica claro também que os mártires do período tribulacional vão ressuscitar antes do milênio, porque aí está dito que são aqueles que foram degolados, que terão sido degolados pelo anticristo. Então, resumindo, fazendo um resumo aqui agora dessa nossa resposta. Em primeiro lugar, não confunda a última trombeta do arrebatamento, que põe fim ao período da igreja, à era da igreja, com a 7ª trombeta de juízo. Paulo escreveu sobre a última trombeta cerca de 30 anos antes de Deus revelar exclusivamente para João, porque João comeu o livrinho, os detalhes da tribulação. Ah, irmão Ciro, mas por que última? Por que Paulo falou última? Ora, não é porque Paulo falou última que você tem que associar obrigatoriamente a 7ª trombeta de Apocalipse. Porque Paulo usou a expressão última, tem alguma razão, né? Que ele não deixa claro no contexto. Mas nós podemos supor que ele estava querendo dizer, olha, é a última porque Deus vai pôr fim aqui nessa era da igreja e tal. Ele pode ter feito uma referência à trombeta lá dos romanos, que os romanos também tocavam trombeta, o exército dos romanos, cada toque de trombeta representava alguma coisa, e talvez houvesse uma última trombeta, então ele fez referência, e lá em 1 Tessalonicenses ele já chama de trombeta de Deus. Então, fica claro que essa última trombeta é uma trombeta de Deus para convocar a igreja no arrebatamento, mas não tem nada que ver com, pelo contexto, não adianta você forçar por causa do termo. Os nossos irmãos pós-tribulacionistas forçam a harmonização por causa do termo. Última trombeta tem que ser aquela... Não, ali é só você ver o contexto, que, aliás, depois da 7ª trombeta, não acaba. Não vem o milênio logo depois da 7ª trombeta. Depois da 7ª trombeta ainda tem mais 7 taças de juízo. Porque ali aquelas trombetas não... ou melhor, selos, trombetas e taças não são concomitantes, são sequenciais. Então, resumindo, não confunda a última trombeta do arrebatamento, que põe fim à era da igreja, com a 7ª trombeta de juízo de Apocalipse 11. Segundo, não confunda o galardão do tribunal de Cristo, que é um galardão específico para a igreja, com o galardão como prêmio, um termo geral, que ali fala, inclusive, dos profetas. Se você ler Apocalipse 11, fala dos santos, servos de Deus, os profetas e tal. Por quê? É o prêmio geral ali, o prêmio de estar com Deus para sempre. É o prêmio de
de participar do milênio, é o prêmio de estar para sempre com o Senhor. É nesse sentido, não é sentido de galardão em relação às obras que nós praticamos como parte da igreja. Então, não confunda os termos. Em terceiro lugar, não confunda também a ressurreição por ocasião do arrebatamento com a ressurreição dos mártires, porque são duas coisas completamente diferentes. Na ressurreição do arrebatamento, Jesus estará nos ares, e a Bíblia diz, os mortos em Cristo estarão primeiro e irão ao encontro do Senhor, onde? Nos ares. Na ressurreição, antes do milênio, Jesus já vai estar com os 2 pés na terra, ele não vai estar nos ares. Então, não é o mesmo acontecimento, não é o mesmo evento. Na Bíblia, quando você não consegue harmonizar, é porque está indicando que são eventos diferentes. Se você forçar a harmonização, você vai estar fazendo a Bíblia dizer o que ela não diz. Infelizmente, os nossos irmãos pós-tribulacionistas, que gostam de até alguns ridicularizar nossa posição, você, agora, se você lesse só a Bíblia, você ia saber, porque os pré-tribulacionistas é uma série de invencionices e muitas deduções. Pois é, eu estou te desafiando aqui também a ler a Bíblia e harmonizá-la corretamente, e não forçar a harmonização. Porque se numa ressurreição Jesus está nos ares, na outra ele está com os 2 pés na terra, não pode ser a mesma coisa. Ou uma coisa ou outra. Né? Como que a igreja vai ser arrebatada e você diz que é tudo no mesmo dia? Então quer dizer que é a teoria do ioiô ou a teoria do elevador. Né? A igreja sobe e já desce com Jesus. Qual o sentido da igreja subir e já descer? Não. A igreja vai subir para ficar no céu, para participar das bodas do Cordeiro. Tem eventos intervalares. Né? Precisa de tempo para esses eventos se cumprirem. O período tribulacional tem 7 anos na Terra, então não tem como você subir e já descer para o milênio. Tem que entrar no céu. A igreja vai entrar no céu, porque João viu a igreja no céu e João viu também a igreja descendo com Jesus. Lá em Apocalipse 19 está claro que a igreja vem com o Senhor no fim do período tribulacional. Não, está ótimo. Peço desculpas aí, me alonguei. Inclusive é importante que os irmãos que estão conosco hoje e que não estiveram na aula da semana passada, que é a de número 140, você assista, se você não viu a aula de número 140, quando nós falamos exatamente a respeito do arrebatamento propriamente dito. Boa, agradável e perfeita é o nickname aqui do nosso companheiro que fez a pergunta. Podemos dizer que Jesus pode voltar antes do arrebatamento, uma vez que o arrebatamento ocorrerá primeiro? Veja aí a maneira como ele coloca os fatos, né? Eu estou achando que ou ele com pegou certeza o bonde andando, né, de alguma explicação, ou talvez na pergunta dele pode ter faltado alguma palavra, alguma coisa. Por quê? Porque o arrebatamento é justamente o evento desencadeador da segunda vinda. Então, ele pergunta se nós podemos dizer que Jesus pode voltar antes do arrebatamento, inclusive, aí quando ele explica a pergunta, parece que fica mais complicado ainda. Uma vez que o arrebatamento ocorrerá primeiro. Primeiro em relação a quê? Né? Então, é importante dizer e ressaltar aqui, o arrebatamento ele é o primeiro evento da segunda vinda. Porque a segunda vinda, muitas vezes a gente fala de vinda, alguém pensa só assim, que Jesus vem e pronto. Não. Vinda aí nesse caso é no sentido de que haverá vários eventos ligados a esse grande evento, né? Subeventos, vamos dizer assim, ligados à segunda vinda. Isso não é novidade, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, na primeira vinda de Jesus, demorou mais de 30 anos, foi uma vinda. Se nós pensarmos nas viagens do apóstolo Paulo, a gente estuda na escola dominical, olha, a primeira viagem, segunda viagem, não foi uma viagem rápida, que ele foi lá e voltou. A terceira viagem durou mais de 3 anos e meio, por exemplo, porque ele se instalou na província da Ásia, ficou 3 anos. Então, foi uma viagem, mas que viagem foi essa? Ele morou lá em Éfeso, né? Ou na província da Éfeso, na província da Ásia ali, ele ficou 3 anos e ficou principalmente em Éfeso, que era o quartel-general. Então, vinda, você tem que entender, segunda vinda é um grande evento que abarca 7 anos. 7 anos. E aí, nesses 7 anos,
você tem um evento desencadeador, que é o arrebatamento, e você tem um evento conclusivo, que é a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Dentro desse período de 7 anos, entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor em poder e grande glória, vai acontecer muita coisa. Tem o período tribulacional na terra, tem as bodas do Cordeiro no céu. Então, para esclarecer, a vinda de Jesus não pode acontecer antes do arrebatamento. Agora, eu fiquei pensando, para responder a pergunta, que o nosso irmão pode ter pensado no sentido da morte, por exemplo. Que eu já vi pessoas falando que não, Jesus vem antes para a pessoa quando a pessoa morre. É uma maneira de dizer, né? Esteja preparado, porque o arrebatamento pode não acontecer, mas Jesus pode vir antes para você, porque você pode morrer, você pode partir para a eternidade. Algumas pessoas usam essa força de expressão, mas teologicamente não está correto, porque a vinda de Jesus, inclusive para os mortos, vai ser no dia do arrebatamento, porque é justamente no dia do arrebatamento que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus vai voltar, o arrebatamento vai ser também para os que morreram. Jesus não vai voltar, Jesus não vem para a pessoa que morre. A pessoa, claro, ela vai para o paraíso, ela está com o Senhor, salvo, né? Ela está sendo consolada, etc. Mas não é que Jesus já veio. Então, o primeiro evento que nós estamos esperando, que vai desencadear todo o programa escatológico de Deus, é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí Deus vai pôr em execução ali muita coisa que está planejado, vai começar na terra o período tribulacional, a igreja, claro, já terá ingressado na glória para as bodas do Cordeiro e assim por diante. Então, respondendo aí agora objetivamente, podemos dizer que Jesus pode voltar antes do arrebatamento? Não, porque o arrebatamento é justamente o evento desencadeador da volta de Jesus, ou da sua segunda vinda. Muito bem. É o mesmo instante, né? Acontecerá no mesmo instante. Vamos lá. A israelitas, é a pergunta que foi feita pela irmã Sara, que está aqui na live. Há israelitas que subirão junto com a igreja no arrebatamento? Sim, irmã Sara. Os israelitas que vão subir, na verdade, não é que eles vão subir junto com a igreja, é que eles fazem parte da igreja, né? Porque a igreja, o que é a igreja? A igreja ela é formada por povos judeus e gentios, né? Deus derrubou a parede da separação. Na igreja não há mais judeu nem gentil. Quem é salvo é salvo. Aliás, o judeu convertido não tem nenhum privilégio. Eu gosto daquele teólogo Meno Kalischer, né? Que a editora Chamada publicou um livro dele agora recentemente, que é o comentário de Gálatas. E ele ressalta isso. Ele fala assim, eu sou judeu, mas eu não tenho nenhum privilégio. Eu sou judeu, eu sou israelita, sou israelense, mas eu não tenho nenhum privilégio, eu sou parte da igreja. Ah, irmão Ciro, mas então e as promessas que Deus fez para Israel? Aí é outra coisa, porque aí é a promessa, é a aliança que Deus fez com Abraão, e Deus vai restaurar a aliança que Deus fez com Abraão e confirmou com Davi, né? Aliança abraâmica, que é uma aliança incondicional, e que também depois foi confirmada como uma aliança davídica. A aliança davídica também é incondicional. Porque quando você estuda as alianças, você tem alianças incondicionais e alianças condicionais. A aliança abraâmica e a subaliança davídica, subaliança porque ela está ligada à abraâmica, ela é incondicional. Então Deus vai cumprir, haja o que houver. Deus só está... Nós estamos num parêntese, o período dos gentios, mas Deus vai cumprir o que Deus prometeu a Abraão, prometeu a Davi, Deus vai cumprir. A aliança mosaica, ela já é condicional. É só você ler lá Deuteronômio 28 que você vai ver que tinha bênçãos para quem obedecesse, maldições para quem desobedecesse, etc. Ela é condicional. A aliança mosaica. Agora, a aliança abraâmica, a aliança davídica, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Isso diz respeito a uma restauração de Israel nacional, que está lá em Ezequiel também, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos.
ali está previsto, naquela visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, uma restauração nacional e espiritual de Israel. Isso vai acontecer quando? A partir do período tribulacional. A igreja terá sido arrebatada, Deus vai tratar com Israel no período tribulacional, e Israel, como nação, vai ser restaurada e vai entrar no milênio, como nação, povos naturais. Agora, quem faz parte da igreja hoje, quem se converte, seja judeu, seja gentil, não importa se nasceu no Brasil, se nasceu nos Estados Unidos, se nasceu em Israel, se nasceu no Irã, se nasceu na Rússia, é convertido, creu em Jesus Cristo, faz parte da igreja do Senhor. Então, quando a nossa irmã pergunta, há israelitas que subirão junto com a igreja? Na verdade, há israelitas, há brasileiros, há israelitas, hoje no caso, são israelenses, né? Só para esclarecer por que existe uns falam israelitas, outros falam israelenses. É que o termo israelita é o termo bíblico. A nossa irmã usou o termo bíblico. Hoje, claro, a partir de 1948, nós falamos israelenses. Mas não é errado falar israelitas. É que, na verdade, hoje, se você for se referir ao cidadão lá de Israel, você fala israelense, né? Então, haverá israelenses que vão subir no arrebatamento, haverá brasileiros, argentinos, até argentino, claro, que se converter sobe também, brasileiro e americano, norte-americano e tal, e africano. A igreja do Senhor é formada por todos os povos. Deus derrubou a parede da separação, não tem privilégio para ninguém, tem bênçãos para todos, né? A salvação está à disposição de todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu primogênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, a restauração nacional de Israel é outra coisa. Aí vai acontecer também. Deus vai honrar o compromisso que ele tem com a sua palavra, ele vai cumprir a aliança que ele fez com Abraão, é uma aliança incondicional, é uma aliança que Deus vai cumprir, diz respeito à terra, e Deus disse que Israel vai possuir toda aquela terra que Deus prometeu, e isso vai acontecer por ocasião do milênio. Mas no arrebatamento, todos os salvos subirão e haverá muitos israelenses salvos também. Maravilha! Está esclarecida aí a questão levantada pela irmã Sara, não é? Muito bem. Eu vou passar aqui a questão levantada pelo Leandro Jarisson. Como estar preparado psiquicamente para o arrebatamento? Então, estar preparado na mente, na alma, né, para a pessoa estar preparada nesse sentido, ela tem que fazer pelo menos 3 coisas, eu estava aqui pensando. Primeiro, confiar nas promessas, ter uma mente firmada em Deus. E Deus prometeu, tem várias promessas nesse sentido. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. A Bíblia também diz lá em 1 Tessalonicenses, que nós já citamos aqui, temos citado várias vezes, capítulo 4, versículos 16 e 17, e também o 18, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A Bíblia também diz em 1 João, capítulo 3, não é? Filhinhos, amados, né? Agora somos filhos, disse João, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo também disse que, eu já citei aqui nessa live, né, que o galardão será dado não somente a ele, disse Paulo, mas a todos que amam ou que amarem a vinda do Senhor. Então, para se preparar, para estar pronto mentalmente, psiquicamente, preparado na sua psique,
preparado na sua mente, na sua alma, a alma que tem as três faculdades, né? A faculdade pela qual pensamos, o intelecto, a faculdade pela qual sentimos, a parte sensorial, o sentimento propriamente dito, e a parte volitiva, a vontade, né? Então, intelecto, sentimento e vontade, para você estar preparado no seu intelecto, nos seus sentimentos, para que eles não sejam abalados, mas que você esteja com o seu coração firmado em Deus, porque Deus também, ele cuida de nós sentimentalmente. Deus, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, para você estar preparado na sua psique, estar preparado de fato para não ser para não ser uma pessoa que se aflige pelos acontecimentos. Veja no Brasil quantas notícias ruins. Eu até procuro bloquear isso, né? A cada dia, se você procura saber das notícias, só notícia ruim, só coisa negativa. E se a gente se deixar levar por isso, a gente perde aí a nossa esperança. Então, nós temos que ter a mente firmada em Deus. Primeiro, confiando nas promessas. Segundo, não devemos dar ouvidos a profecias aterrorizantes. Lembra-se lá do ano passado? Eu não me esqueço, lá do dia 30 de março de 2021, cuidado, não saia na rua, eu vejo pessoas morrendo nos supermercados, e o cavalo vermelho, o cavalo amarelo está chegando, e tal, e tanta gente ficou desesperada, tanta gente, meu Deus, e crente nas igrejas, em vez de ficar com a mente em Deus, ficou preocupado com isso. Não, meu irmão, não, minha irmã, não deu. Eu sei que tem gente aqui nessa live que precisa dessa palavra, que precisa essa palavra porque está aí com o coração intranquilo. Minha irmã, tranquilize o seu coração. Pare com isso. Pare de ficar dando ouvidos a essas falsas profecias, essas profecias aterrorizantes. Confie nas promessas. Confie na palavra de Deus. O Senhor prometeu que haverá um futuro glorioso para a igreja. Então, em primeiro lugar, confie nas promessas. Em segundo lugar, não dê ouvidos a profetas que apresentam aí só profecias aterrorizantes. Em terceiro lugar, não se deixe levar pela escatologia especulativa. Hoje em dia tem muita especulação. Ah, porque o anticristo é o Macron, lá da França. Ah, você viu aquela estátua que levantaram lá na ONU, aquele Alehibre, o presidente do México, aquele é a besta. Bom, nem está lá mais, porque era um presente provisório, né? Não está nem mais lá. E as pessoas ficaram criando teses, fizeram lives e vídeos aí para aterrorizar as pessoas. Meu irmão, minha irmã, não embarque nessa canoa furada da escatologia especulativa. Fique com a escatologia bíblica. Firme-se na palavra de Deus. Faça o nosso curso. Aí perguntas escatológicas que nele, modéstia à parte, porque nós estamos apresentando nosso próprio curso e não é oportunismo. Nós queremos que você aprenda a escatologia bíblica, não é essa escatologia especulativa. Olha aí, ó, esse curso que o pastor Herto está apresentando, perguntas escatológicas, você vai ter 101 respostas bíblicas, porque hoje em dia tem muito aventureiro aí falando de escatologia, e o povo se deixa levar. Olha, eu ouvi falando e tal, que o anticristo é fulano, é beltrano. Não, não embarque na canoa furada, repito, da escatologia especulativa. É claro, por outro lado, que o mundo, aí vamos falar biblicamente, o mundo, sem dúvida nenhuma, está sendo preparado para a chegada do anticristo. Então, nós não ignoramos esse negócio aí, que estão prometendo para 2030 e tal, o grande reset e também a agenda globalista, tudo isso é verdade. Olha o que está acontecendo no mundo hoje, no campo do comportamento humano, no campo da política, quanta coisa está mudando. Isso aí está acontecendo. Isso aí a palavra de Deus prevê. Agora, não é para você ficar apavorado, desesperado, desesperada, e agora não consigo dormir. Meu Deus, o que vai ser dos meus filhos e dos meus netos? Não, confie no Senhor. Confie no Senhor. A
sua mente tem que estar firmada em Deus. Pense no futuro glorioso da igreja. Deus cuida de nós aqui também, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, disse Pedro. Deus cuida de nós espiritualmente, Deus cuida de nós ministerialmente, Deus cuida de nós fisicamente, mas Deus cuida de nós também emocionalmente. Deus cuida também das nossas emoções. Tranquilize seu coração, meu irmão. Tranquilize seu coração, minha irmã. Você não consegue nem dormir. Acalme-se. Acalme o seu coração, como diz aquele hino, que é muito bonito, né? Acalma o seu coração, acalma o seu coração, acalma o seu coração, né? E quem acalma o coração é o nosso Deus, pela sua palavra. Quando você estiver aí apavorado, apavorada, leia um capítulo da Bíblia antes de dormir, cante um hino de louvor a Deus, dobre o seu joelho, faça uma oração com a sua família. Não vá dormir depois de assistir um filme de terror, não vá dormir depois de assistir notícia ruim, porque o que mais tem na mídia é notícia ruim. Se você ficar... Eu bloqueei tudo, eu não gosto de... na verdade, eu nem assisto mais nada, porque eu já sei que está tudo dominado mesmo, infelizmente. Está tudo dominado pelo mal. Querem, inclusive, te induzir ao mal. E nós que não vão conseguir induzir, porque, modéstia à parte, nós estamos firmados em Deus, eles nos irritam, porque quando você vê uma notícia dessa, você fica, meu Deus, claro, a gente tem que se informar de alguma maneira, então eu me informo, mas eu vou me informar como? Eu vou buscar informação em fonte segura, eu vou lá no lugar onde não tem ideologia, onde tem informação mesmo, a notícia. Eu vou buscar informação lá no lugar, um determinado site de notícias, lá eu sei que lá tem a notícia do que está acontecendo, o dólar se subiu, se abaixou, e o que está acontecendo no mundo, e as guerras. Eu tenho que estar informado. Mas agora essas notícias aí, ideológicas e tal, isso aí, cuidado, isso aí só vai te prejudicar. E nós estamos caminhando para o fim, isso é inegável, né? Mas não é que nós estamos caminhando para o fim que nós vamos nos desesperar. Pelo contrário, nós vamos cada vez mais ter certeza de que Deus está conosco, porque Jesus disse que tudo isso aconteceria. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e etc. Quando vier, o Senhor achará fé na terra. Nós estamos vendo na igreja o que está acontecendo. Mas quem está firmado na palavra de Deus não se deixa levar e fica com sua mente firmada. E pronto, esperando o arrebatamento. Dessa... Amém. Exatamente. Preparado dessa forma aí. Para o Eu grande quero avisar dia. os irmãos que essa live, que corresponde à nossa aula 141, ela vai ficar gravada para que os irmãos possam assistir depois. Com isso, eu quero também aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso irmão Jaime, que é capixaba. Estivemos juntos, né? Na semana passada. Deus abençoe o irmão em Cristo Jesus. E também aproveitar para dizer para vocês que o pastor Ciro fez referência aqui ao material do curso de perguntas escatológicas, que é esse aqui, o livro que você pode adquirir também em espanhol. Daí é Perguntas Escatológicas, está aqui, ó, é um módulo do curso onde, através de 101 respostas às perguntas que os nossos irmãos encaminharam para a gente, isso durante o ano de 2020 e também uma parte de 2021, foi elaborado esse material. Eu vou colocar aqui para que os irmãos possam tirar um print dos canais de contato para que você possa adquirir o seu curso através do site, através também do WhatsApp ou ainda do telefone. E também, se preferir, mandar e-mail. É só tirar um print da tela e depois você pode solicitar informações. Aqui pelo direct também do nosso Instagram, você também será respondido a respeito de qualquer um dos nossos cursos, não somente desse aqui, de perguntas escatológicas. Vamos avançar aqui. A Isabel colocou da seguinte forma: se a igreja já vai ter sido arrebatada, é a pergunta que ela faz, de onde vieram aqueles dois grupos que ficam à direita e à esquerda, aos quais Jesus dirá: apartai-vos de mim, que não vos conheço? Essa pergunta é importantíssima, né? Interessante. Inclusive, aproveitando que o irmão fez menção aí do nosso curso, Perguntas Escatológicas, esse curso é fundamental para você entender aí essa pergunta que a irmã fez,
eu vou dar uma resposta aqui, evidentemente, mas para entender isso bem, tem que tomar tempo com o assunto. Então, tem que estudar o sermão profético de Jesus, o sermão profético de Jesus que está lá em Mateus 24 e 25. Na verdade, começa no fim do capítulo 23 de Mateus, né? Aí abrange os capítulos 24 e 25, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, mas como o sermão de Jesus não era como hoje, né? Um sermão no púlpito, com começo, meio e fim, uma parte do sermão profético está no capítulo 17, que fala inclusive lá dos dias de Noé, fala dos dias de Ló, lá em Lucas no capítulo 17. Então, se você estudar com cuidado o sermão profético de Jesus, você vai entender o momento em que vai se dar esse tribunal, esse julgamento, em que Jesus colocará pessoas à sua direita e à sua esquerda. Jesus será o justo juiz naquele dia, porque Jesus é o juiz em todos os julgamentos escatológicos. Paulo disse, né, ele, ali escrevendo a Timóteo, ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar, note, os vivos e os mortos. Quando? Na sua vinda e no seu reino. Jesus será o justo juiz em todos os julgamentos escatológicos. O que são julgamentos escatológicos? Os julgamentos que se dão a partir do arrebatamento. Logo após o arrebatamento, tem o tribunal de Cristo, que não é um julgamento para efeito de condenação. É apenas um julgamento para efeito de galardão. Mas a Bíblia chama de bema. A Bíblia chama de tribunal, tribunal de Cristo, né? Haverá também o julgamento de Israel, Israel vai ser julgado. Haverá o próprio julgamento de Satanás, só que aí é depois do milênio, né? Haverá o juízo final, que é o grande trono branco, e tem também esse julgamento aí, que é antes. Quando que vai acontecer esse julgamento que a nossa irmã menciona? Esse julgamento aí, nós vamos ler uma parte aqui desse texto de Mateus 25, mas esse julgamento, se você estudar o sermão profético de Jesus, esse julgamento é conhecido como julgamento das nações, ou das nações vivas, ou o julgamento dos gentios. Você vai encontrar essa variação nos manuais de escatologia, né? Se você ler lá o manual de Dwight Pentecost, né? O manual de escatologia, se você ler também a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica da CPAD, de Tim LaHaye e Ed Henson. Se você ler também o Manual de Escatologia de Paul Benoit, se você ler a Escatologia de Millard Edson, né, que é da editora Vida Nova, você vai encontrar, ora, ele se referindo a esse julgamento como julgamento das nações, ora, como julgamento dos gentios. Esse termo varia, né? Mas é o mesmo julgamento. Quando que ele vai acontecer, esse julgamento? Vai acontecer após o período tribulacional e antes do início do milênio. Por que que esse julgamento é necessário? Porque Jesus vem em poder e grande glória, ele vence o anticristo e falso profeta, que vão inaugurar o lago de fogo, o Guiena, eles vão inaugurar, né? O Guiena, que não tem ninguém no Guiena até hoje. Quem morre hoje, na condição espírito e alma, parte imaterial, vai para o Hades, que é uma antessala do inferno, mas não é o inferno propriamente dito. Agora, quando o anticristo e falso profeta forem vencidos pelo Senhor na sua manifestação em poder e grande glória, eles vão inaugurar o Guiena, eles vão para lá. O diabo vai ser preso, ele deixa claro, porque ainda vai cumprir uma missão após o milênio. Ele vai ser solto depois para enganar as nações. Deus vai provar aqueles que passaram pelo milênio. Está lá em Apocalipse capítulo 20, está claro. Aí vai ter acontecido também a batalha do Armagedon. Jesus vem justamente para pôr fim à batalha do Armagedon, quando os exércitos do anticristo estarão marchando contra Israel, para destruir Israel, para riscar Israel do mapa. Jesus vem, porque Israel, àquela altura também, como nação, já terá sido restaurado, já terá havido uma grande conversão em massa, e Israel, como nação, estará restabelecido também espiritualmente, porque nacionalmente já está estabelecido, ou seja, a profecia já se cumpriu parcialmente, mas ainda falta a restauração nacional, que vai se
no caso de um remanescente. Vai ser um grupo pequeno em relação à totalidade do país, porque vai morrer muita gente também no período tribulacional. Então Jesus vem e aí o que acontece? Haverá pessoas que estarão vivas no fim do período tribulacional. Um grupo pequeno, é verdade, porque haverá uma grande mortandade no período tribulacional em relação à grande população, que hoje está aí na casa de bilhões de habitantes. Então, quando Jesus voltar, bilhões já terão morrido também. Mas ainda haverá um grupo grande, pequeno em relação àqueles que já morreram, que terão morrido, mas uma grande multidão. Aí vai se cumprir o que está em Mateus 25, porque olha o que diz lá. Vou pedir para o pastor Herco, por gentileza, ler Mateus 25, 31. Vamos ler alguns versículos aí, só não precisa ler tudo não, até o 46, mas são uns 3 versículos, acho que já é o suficiente para se situar no contexto. E quando Mateus o Filho do 25, Homem vier 31. em sua glória, e todos os santos anjos com ele... Um minutinho, pastor Herco, só para... Então presta atenção no que eu falei. Quando vier, como que ele virá? Na sua glória. Na sua glória. Então, aí é uma referência à manifestação de Jesus em poder e grande glória. Isso é importante, a Bíblia explica a própria Bíblia, e isso não está em Apocalipse. Apocalipse 19 não menciona Jesus julgando nações. Menciona Jesus pondo fim ao período tribulacional, menciona Jesus pondo fim ao império do anticristo, lançando o anticristo para os profetas do lago de fogo, menciona Jesus ali, claro, Satanás vai ser aprisionado, né? Deus dá uma revelação para João desse aprisionamento. Então, menciona tudo isso. E não menciona o julgamento das nações. Onde se menciona é justamente aí em Mateus 25. E aí está claro que Jesus vai estabelecer esse bema, esse tribunal, que não é o juízo final, não tem nada a ver com o juízo final, muitos confundem e tal, e pensa que Deus vai dividir. Não, o julgamento final é outra coisa. A esquerda e a direita, a gente até faz um gracejo aí, né? Às vezes em questões, fazendo gracejo com referência política, né? Porque ali os que estarão à esquerda ouvirão. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Mas ali é uma referência. O que vai acontecer aí? Deus vai julgar, Jesus vai julgar as nações vivas, ou os representantes delas, no fim do período tribulacional, de acordo com o tratamento que foi dispensado aos seus irmãos, que nessa situação são os israelitas. Então você vai ter nações bodes à esquerda e nações ovelhas à direita. Ovelhas por quê? Porque agiram como ovelhas, foram dóceis para com Israel e tal. E Jesus dá exemplo de como vai ser essa ação em benefício de Israel. E as nações bodes são aquelas que agiram ali tratando mal Israel. Desculpa, pastor, agora a leitura... Eu retomo a partir do 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, olha como o texto é claro. Jesus vem em glória e ele vai julgar quem? O texto é claro. Nações. Nações. Isso aí os profetas mencionaram também. Quando Joel, por exemplo, falou assim, multidões no vale da decisão. Vale da decisão. Que decisão é essa? É o julgamento das nações. Eu já preguei em eventos de mocidade que o pessoal colocou esse tema, como que fosse um tema falando do mundo e tal, que as pessoas precisam tomar a decisão para receber a Cristo e tal. Não, mas aí é o julgamento das nações, se você for interpretar o texto, né? De acordo com o contexto, quando Joel falou multidões no vale da decisão. E justamente o julgamento das nações. Então, minha irmã, as horas já estão nos mandando parar. Foi Isabel que perguntou, né? Irmã Isabel. Então, irmã Isabel, a irmã pergunta se a igreja
já vai ter sido arrebatada, de onde vieram aqueles dois grupos? Então, aí não é igreja, aí são grupos que sobreviveram ao período tribulacional, e uma parte deles que vai estar viva se aliou ao anticristo contra Israel, mas não terá sido morta, né? Porque nem todos estarão juntos na batalha do Armagedon também e tal, mas terão apoiado e governos, aí é julgamento de governos. Claro que Deus vai saber, Deus é o justo juiz, ele vai fazer distinção, mesmo dentro de uma nação, você tem governos que se posicionam e às vezes você tem oposição desses governos que não concordam, que às vezes até morrem, são perseguidos porque não concordam com um governo despótico, com um governo ditatorial. Deus é o justo juiz e ele vai saber tratar disso. Porque senão, imagine que um país se posiciona, vai morrer, todos desses países vão ser condenados, vão para o lago de fogo, porque ali, inclusive, é interessante isso, porque aqueles que vão morrer ali, se você ler Mateus 25, você vê que eles vão para o lago de fogo, eles vão para o mesmo lugar onde já estarão condenação mesmo, Cristo falso profeta. Eles vão antecipadamente. Já é uma condenação ali. É uma condenação. Mas são representantes de nações. Mas Deus, claro, ele vai julgar com justiça. Então é importante, a gente não tem como antecipar como vai ser exatamente esse julgamento, mas aí Jesus, ele apresenta de maneira geral que vai haver um julgamento. E os critérios estão aí, né? Porque o que distingue os julgamentos, porque nós temos irmãos de outra tradição que dizem que vai ser tudo daquele dia. Mas você vê claramente que os julgamentos vão acontecer em momentos diferentes, o público é diferente, o juiz é sempre o mesmo, claro, o Senhor Jesus é o justo juiz, mas o público é diferente, o local é diferente, os critérios são diferentes, o resultado é diferente, então não pode ser o mesmo julgamento. O tribunal de Cristo não pode ser comparado com o juízo final. O juízo final não pode ser comparado, não pode ser confundido, melhor dizendo, com o julgamento das nações. São julgamentos diferentes. E tudo isso, modéstia à parte, né, está bem explicado no livro do nosso curso, aí, Perguntas Escatológicas. Se você quiser aprender escatologia, eu repito, tem que tomar tempo com o assunto. Uma aula dessa pode te despertar, uma live como essa pode despertar a curiosidade, mas eu sempre tenho dito, quando eu li o livro do pastor Antônio Gilberto, em 1987, pela primeira vez, o Calendário da Profecia, ali foi um start para mim. Claro que eu também ouvia o meu pastor, que era um grande especialista em escatologia, o pastor Valdir Nunes Bícego, de saudosa memória, mas quando eu comecei a ler aquele livro do pastor Antônio Gilberto e falei, meu Deus, será que tudo isso aqui está na Bíblia mesmo? Eu comecei a pesquisar, e lá se vão mais de 30 anos que eu continuo pesquisando e confirmando que tudo está na Bíblia. Mas para eu formar essa argumentação, levou tempo. Eu tive que ouvir muita gente, eu tive que ler muitos livros. Então não pense que você vai aprender escatologia assim como muita gente acha. Eu ouvi o fulano falar. Não, tome tempo com o assunto, né? E se você fizer esse curso, modéstia à parte, você vai começar bem. Porque às vezes a pessoa não sabe muito, mas ela sabe certo. É uma frase que eu também aprendi. Eu sei pouco, mas eu aprendi. Maravilha. Pastor, nós vamos encerrar com essa aqui, porque essa aqui o próprio texto já traz a resposta, né? Baseado em 1 Tessalonicenses 4:17. Com base em que podemos afirmar, olhando para esse texto, que seguiremos para o céu após o encontro com o Senhor? Essa é uma questão que tem sido levantada pelos nossos irmãos pós-tribulacionistas, que eles, às vezes, é aquilo que eu falo. Quando você para defender uma posição, você se coloca contra a Bíblia e ainda você pensa que está defendendo a Bíblia, a própria Bíblia vai se voltar contra você. Eu não estou dizendo isso com soberba, nada, mas, infelizmente, os nossos irmãos pós-tribulacionistas, no afã de defender a posição deles, porque eles acham que vai acontecer tudo de uma vez,
Não, primeiro não tem duas etapas, não tem esse negócio de arrebatamento, manifestação, é tudo uma coisa só. Só que como que eles resolvem essa situação aí? A igreja sobe, e aí? Já que vai acontecer de uma vez, Jesus vai ter que descer na terra, porque Zacarias deixa muito claro, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Apocalipse deixa muito claro que Jesus vem para estabelecer o reino. Então, se Jesus vem só uma vez, como eles estão falando, de uma vez só para resolver tudo, o arrebatamento serve para quê? A igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares, porque o Senhor não vai descer, ele vai convocar a sua igreja, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Aí os nossos irmãos, uma parte, não estou generalizando, uma parte dos nossos irmãos pós-situacionistas inventaram essa ideia aí de que a igreja não vai para o céu, né? Porque se a igreja for para o céu, desmonta a tese deles, que Jesus vai fazer tudo de uma vez só. Então, se Jesus vai fazer tudo de uma vez só, a igreja não pode entrar no céu. A igreja tem que encontrar com o Senhor nos ares e já descer com ele. Só que é aí que está o problema. Porque se você ler João capítulo 14, versículos 1 a 3, o que Jesus disse? Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa do pai? Aí eles já estão dizendo, não, ali Jesus está falando do templo. Então quer dizer que Jesus foi preparar moradas no templo. Sendo que Jesus se refere à casa do pai sempre como o céu, porque a própria oração do Pai Nosso que está nos céus. Jesus se referia ao Pai como Pai celestial. Aí, Paulo também, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que eu já citei aqui na live, ele disse, a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor. Então, quer dizer, se a nossa cidade está no céu, a nossa cidadania é do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Temos uma morada garantida no céu. Jesus foi preparar lugar no céu, na casa do Pai. As bodas do Cordeiro serão no céu, porque João viu a igreja no céu. Então, a pergunta da nossa irmã é... Essa questão que está levantando é o Diego Santos. Diego, então, irmão Diego, veja, modéstia à parte, eu uso muito essa frase porque a gente não quer passar ideia de jeito nenhum, porque eu estou falando de uma maneira assim, às vezes um tanto quanto enérgica tal, e objetiva, e pode dar a impressão que eu estou querendo forçar uma argumentação. Não, modéstia à parte, nós, pré-tribulacionistas, não forçamos a Bíblia a dizer o que ela não diz. O texto é muito claro. Então, com base em que podemos afirmar que 1 Tessalonicenses 4,17, seguiremos para o céu? Ora, a Bíblia explica a própria Bíblia. João 14, 1 a 3, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós não vemos base para essa teoria do elevador ou do ioiô, que a igreja sobe e já desce. Não, tem que ter, pelos eventos que estão previstos na profecia bíblica, tem que haver um intervalo. Há eventos intervalares. E esses eventos intervalares, eles precisam acontecer justamente entre o arrebatamento e a manifestação. Irmão Ciro, então o irmão está pregando que vai ter 3 vindas, porque já teve uma vinda. Não, meu irmão, não são 3 vindas. É que a segunda vinda, o termo teológico e bíblico, segunda vinda, abarca subeventos, outros eventos, né? Então é uma vinda só, é a segunda vinda. Só que a segunda vinda começa com o arrebatamento e se conclui com a manifestação do Senhor em poder e grande glória. A gente vê aí a importância da pessoa conhecer o todo. Infelizmente, hoje em dia tem pessoas que fazem interpretação com base em textos isolados. E escatologia, você tem que estudar um corpus, um conjunto de textos. Imagine a pessoa que se apega a 2 Pedro, capítulo 3, como eu tenho visto. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 12, que Pedro ali, ele não pormenoriza nada, ele fala do dia de Deus, que tudo vai acontecer, mas note que ele deixa claro, um dia para Deus como 1000 anos como um dia. Ele não está falando de um dia de 24 horas. Ele está falando do dia, que é o período em que Deus vai pôr em execução seu plano escatológico. E ali Pedro fala de tudo junto, o consolo dos salvos e os ímpios sendo punidos e tal, e o céu vai se
vai se enrolar, e o fogo e tal. Então ele fala tudo junto. Aí eu já vi pessoas dizendo, tá vendo? Vai ser tudo naquele dia. Só que se você ler Tessalonicenses, se você ler Apocalipse, veja o caso das ressurreições, que eu já falei, não vai acontecer tudo naquele dia. A própria ressurreição dos salvos, ela é seletiva. A Bíblia diz, dentre os mortos, ektonekron, no grego, ektonekron é o quê? É dentre todos os mortos. É uma ressurreição seletiva. Não vão todos ressuscitar ao mesmo tempo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, é seletivo. É dentre os mortos. Não vai acontecer tudo de uma vez. Então essa tese de que naquele dia você tem que entender o dia de Deus, o dia do Senhor, o dia a que Pedro se refere lá em 2 Pedro 3:10, não é um dia de 24 horas. É um período que abarca vários eventos e que vão acontecer de maneira sequencial. Não é tudo ao mesmo tempo. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, perdão, nesse caso, né? É só ler João 14, Filipenses 3, né? Iremos ao encontro do Senhor nos ares e é isso aí. E Apocalipse, não podemos esquecer de Apocalipse, que menciona, que eu já falei também, né? Menciona a igreja no céu. Então, tudo isso. E o próprio texto, né, de Tessalonicenses, não exatamente em 1 Tessalonicenses 4, mas você estudar as duas epístolas, você vai ver que a igreja vai para o céu. Porque muitos também usam aquela analogia, né, que é presente na literatura clássica, né, grega, e ali tem aquela figura do rei, que quando ele vinha de uma batalha, o povo da cidade ia ao encontro do rei, né, fora da cidade, depois o rei entrava na cidade com o povo. Então muitos utilizam essa figura para tentar forçar o texto ali, no sentido de que, não, tá vendo? Jesus vem, a igreja vai ao encontro dele e entra na cidade, volta para o mesmo lugar, né? Mas há uma maneira também de você inverter isso aí e tal, e mostrar que Jesus vai receber a noiva e tal, mas nós não criamos, nós não entramos nessas questões aí de especulação. O texto é muito claro, nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, e a Bíblia deixa claro que a nossa cidade está no céu. Claro que depois Jesus vem à terra, para o milênio nós vamos estar com ele também. E depois do milênio, Deus vai fazer novos céus, nova terra. E aí surge aquela questão que muitos fazem. A igreja vai morar no céu ou vai morar na terra? No milênio, a igreja vai estar na terra, com o Senhor. Embora não mais sujeita às leis da física. Porque hoje nós somos sujeitos às leis da física. Em outra dimensão não vamos estar mais. Agora, após o milênio, quando Deus fizer novos céus e nova terra, onde nós vamos habitar? No céu ou na terra? Ora, se Deus vai fazer novos céus e nova terra, e Deus, ele vai habitar no meio do seu povo, é claro que tudo que nós conhecemos hoje vai ser o céu. Céu é equivalente. Deus fazer novos céus e nova terra equivale ao fato de que tudo vai ser o céu, né? Como diz o hino, aquele hino, o poeta, né? Nesse tempo, céus e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluia. Maravilha. Um moço até mandou a pergunta para mim. Pastor, quer dizer que não vamos ficar perambulando pelo... Ele usou o termo perambulando. Vamos ficar perambulando pelo céu. Eu falei, não, meu irmão, calma lá. Não, nós vamos estar, a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Com o Senhor. Então não vamos ficar perambulando, vamos ficar com o Senhor. Com o Senhor, vamos estar com Ele. Agora, meu irmão, não queira antecipar as coisas, né? Isso ainda não será revelado, mas não vamos estar sujeitos às leis da natureza. Maravilha. Só para notificar os irmãos que estão conosco aqui, essa aula, a de número 141 vai ficar gravada. A de número 140 foi quando iniciamos a respeito desse tema, que é o arrebatamento da igreja. Se você quiser verificar alguma questão importante, você assista a aula de número 140, que está aqui no Instagram, mas também está no nosso canal CETAD, no YouTube. E, assim como essa também, amanhã já estará disponível. Amanhã eu me refiro porque hoje é quarta, então na quinta-feira a gente também disponibiliza as aulas no canal no YouTube, porque nós temos vários irmãos que não possuem perfil no Instagram para estar assistindo ao vivo. Então aí
eles assistem no nosso canal CETADB no YouTube. Lembrando que você pode adquirir o curso Perguntas Escatológicas através do nosso site, que está fixado aqui, cetadb.com.br. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Lembrando que ainda na próxima aula, que será de número 142, nós vamos seguir com este tema, o arrebatamento da igreja. E várias questões que foram levantadas aqui, o irmão estava aqui, por várias vezes ele pediu que falasse a respeito da 7ª trombeta e tal, e eu vou sugerir ao irmão que reveja esta aula, porque no início dela, o pastor Ciro explicou a respeito da questão das trombetas, e não convém nós tocarmos novamente nesse assunto, não é? Já está explicado, inclusive, nessa aula, é só o irmão assistir aí o início dela. Certamente o irmão que levantou a questão deve ter chego um pouco depois que o pastor Ciro já havia respondido. Mas, pastor Ciro, com a palavra para a sua saudação final. Agradeço ao irmão pela oportunidade, mais uma vez, e quero parabenizar o nosso CETADB, que nesse mês, né, está completando aí 13 anos. 18 de fevereiro. Dia 18, 13 anos. Dia 18, né? Mas são 13, são 13 anos, né? Então, dia 18 são 13 anos, e já começo a parabenizar, mas depois, claro, vai ter o momento certo para parabenizarmos com mais ênfase, né? Mas que Deus abençoe o nosso querido pastor Hercos, nosso diretor, nossa querida irmã Eliane, nossa vice-diretora, toda a nossa equipe do CETADB em Apucarana, espalhada pelo Brasil, né? E também os nossos professores, nossos alunos no Brasil e no mundo. E que Deus possa abençoar também a todos os nossos queridos seguidores e que ainda não estão seguindo, sigam, por gentileza, aí o nosso CETADB, @CETADB, ajude-nos a crescer cada vez mais para que possamos alcançar mais pessoas. Nossa saudação aí à irmã Luciana, também irmã Júlia. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, que em tudo o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Agradecer o pastor Paulo Martins, presidente da SEAD SETA, lá do Tocantins, acabou de entrar ali. Deus abençoe. Sempre ouvimos o pastor Paulo pela manhã. Aqueles que podem, acompanhem aí o perfil do pastor Paulo Martins Neto. Sempre pela manhã, a partir das 7 horas, tem uma palavra de Deus para a sua vida e é tempo de crescer na graça e no conhecimento. O Senhor vos abençoe. Quarta-feira próxima, nós retornamos aqui com a aula de número 142. A paz do Senhor a todos.